Olá, essa vai ser uma breve apresentação do projeto de pesquisa de PIBIC, cujo tema foi o desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de insumos farmacêuticos. O medicamento-alvo que foi escolhido para a pesquisa foi o cetoprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, amplamente utilizado por suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas, além de outros usos. E é descrito na literatura diversos métodos para se determinar o cetoprofeno, mas com enfoque principal na cromatografia e mais ainda no HPLC, a cromatografia líquida de alta eficiência, que é uma técnica menos acessível a todos os laboratórios. Ela utiliza grandes quantidades de solventes, necessita também de grande quantidade de tempo para se realizar as análises, ou seja, não é tão fácil se realizar essa determinação. Então, o objetivo desse trabalho foi obter técnicas mais baratas, mais acessíveis a qualquer laboratório e também de acordo com os princípios da química verde para se determinar esse medicamento, utilizando uma reação simples de titulação ácido e base para se determinar o medicamento. Os materiais utilizados foram vidrarias típicas de laboratório, e aqui na figura 3 é apresentado o esquema do sistema utilizado para as titulações, também com equipamentos típicos do laboratório. E, de acordo com o desenvolvimento do método, foram testados diversos parâmetros, tais eles o solvente, o titulante e a concentração do titulante. De acordo com o gráfico obtido para avaliação do solvente, foi observado que a água foi o melhor solvente utilizado para a dissolução do cetoprofeno. Isso se dá principalmente porque após o ponto de equivalência, a condutividade aumenta bastante, tornando a curva mais nítida para se obter o ponto de equivalência. E também é favorecido porque a água é uma fonte limpa e elimina o uso do solvente orgânico etanol, e isso está dentro dos princípios da química verde. Para a escolha do titulante não foi observada uma variação muito grande dentre aqueles que foram testados, então foi decidido continuar com o uso do hidróxido de sódio, que já é o mais recomendado nas literaturas e também já é mais comum nos laboratórios. Para a escolha da concentração do titulante, foi observado que quanto mais diluída é essa concentração, maiores pontos estão sendo obtidos na curva titulométrica. E quanto mais pontos, a gente tem mais informações ali dentro do gráfico que vão nos ajudar a obter o ponto de equivalência e, posteriormente, obter a concentração do medicamento. Então, foi escolhida a concentração de 0,017 mol por litro do hidróxido de sódio para titular o cetoprofeno em 100% água. Aqui um exemplo de como é feito o cálculo dessa concentração. Com o gráfico obtido, são traçadas duas retas antes e após o ponto de equivalência, e a interseção dessas retas vai fornecer o volume exato de equivalência. E com esse volume, é possível calcular a concentração do cetoprofeno. Nesse caso, a gente obteve uma concentração de 97,91 mg por comprimido, de um comprimido de 100 mg. Também foram testados alguns parâmetros de validação desse método, inicialmente a linearidade, onde foi observado que na faixa de 15 mg a 140 mg o método funcionou muito bem, obtendo um coeficiente de relação igual a 1, e também o limite de detecção com uma massa muito baixa, ou seja, o método está respondendo bem dentro dessa faixa. E o nosso método desenvolvido foi comparado com o método descrito na farmacopeia brasileira, que utiliza o indicador vermelho de fenol para a detecção do ponto final, e foi observado que a detecção condutométrica fornece valores mais próximos a valores de referência e também possui erro relativo, desvio padrão e coeficiente de variação menores em relação ao que utiliza o indicador visual. E então, por fim, os dois métodos são comparáveis entre si. Porém, a detecção condutométrica possui as suas vantagens, não precisar da subjetividade de um analista, e também a vantagem verde da química verde de não utilizar solventes orgânicos e também resultados mais próximos ao valor de referência. Por fim, foi possível desenvolver um novo método para a determinação do cetoprofeno em medicamentos, utilizando poucos recursos, sendo bem precisos com seus resultados e também concordante com a química verde, além de já trazer alguns resultados de validação que comprovam que ele pode ser eficiente nessa determinação. Foi isso o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.